Bem-vindos novamente, pessoal. Vamos agora partir para a nossa segunda aula de revisão. Aqui está a nossa planilha que nós trabalhamos na aula passada, né? Então vamos criar aqui uma nova planilha. Eu venho nesse sinal de mais aqui na base. Ele já cria para a gente uma nova planilha. Então vamos lá. Vou passar para vocês algumas dicas e essas dicas é que serão utilizadas para o desenvolvimento do nosso próximo exercício, tá bom? Então, deixa eu aumentar um pouco aqui o nosso texto, isso fica melhor para a gente poder visualizar. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de fazer é, deixa eu copiar isso daqui, olha, facilita a nossa vida. Trouxe aqui, né? Puxa, professor, esqueci eu gostaria de colocar alguma informação antes dessa linha 1. Então a gente vem em cima do número 1, botão direito, inserir. Olha, eu posso inserir aqui uma linha. Assim como eu posso também, clicando aqui na letra, botão direito, inserir uma coluna, ok? Mas coluna pra gente, ó, Ctrl Z, coluna pra gente não vai interessar nesse momento. Vou aproveitar aqui, olha, para centralizar. Então a gente veio aqui no alinhamento, vou centralizar esse meu cabeçalho. E aqui eu vou colocar aqui, ó, demonstração das 4 operações básicas. Legal? Então prestem bem atenção nesse detalhe. Apesar do texto estar ocupando visualmente a coluna A, B, C e D e um pedacinho da E, na verdade ela está alocada somente na célula A1. Se a gente clicar na B, não tem nada, né? Observem aqui em cima a barra de fórmulas. Olha, quando eu clico no A1, está todo o texto constando nela. Na B1 não tem nada, na C1 não tem nada, na D1 não tem nada e na E1 não tem nada, tá bom? Fica aí uma dica importante, porque às vezes, principalmente no início, a gente vai muito pelo visual. E a gente pode tentar clicar aqui, por exemplo, na B1 e tentar apagar o texto. E aí na hora que a gente sai da célula, a gente viu que a gente não apagou nada, tá bom? Legal. Olha, eu quero centralizar esse texto sobre todas essas operações que foram feitas. O que eu vou fazer? Seleciono, ó, cliquei no mouse e estou segurando ele aqui, ó, selecionei tudo e eu vou mesclar essas células. Eu vou tornar essas 6 células uma única célula. Vou trabalhar aqui, ó, em alinhamento mesmo. Eu tenho, se eu deixar o mouse em cima, ele vai identificar ali, ó, mesclar e centralizar. Então é isso que eu vou fazer. Olha que interessante, ficou somente uma célula, tá bom? Guardem bem essa informação, porque vocês vão precisar utilizar no próximo exercício, tá bom? Outra dica legal é que quando eu for precisar usar o sinal de igual como texto para fazer uma representação, lembrando que o sinal de igual ele sempre vai dar início a uma fórmula. Então, se eu digitar o sinal de igual e tentar sair aqui dessa célula, ele vai capturar a célula como se fosse aí uma fórmula que a gente vai trabalhar, né? Para que eu faça essa representação gráfica, olha, igual enter, igual enter, legal? Tá bom? Outra coisa, nós já vimos alguma coisa de formatação, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, olha, se eu quiser deixar em negrito, eu venho aqui, ó, na fonte, eu deixo em negrito, tá bom? Se eu quiser deixar itálico, olha, eu deixo itálico aqui. Se eu quiser sublinhar a informação, tá vendo? Aí para eu tirar tudo isso, professor, é só selecionar e clicar no mesmo botão novamente, né? Olha, clicar no mesmo botão novamente e eu retiro a formatação que eu fiz, tá bom? Combinado? Que mais? Então, para fazer o nosso exercício, nós vamos precisar
fazer multiplicação, isso a gente já fez, a gente já sabe. Vamos trabalhar também com todas as bordas, isso nós já sabemos. Nós precisamos também trabalhar com a mescla, né, para eu poder mesclar células, isso nós já fizemos também, tá bom? Bom, então assim, o que eu tenho para reforçar para vocês, uma das coisas mais fascinantes do Excel é exatamente copiar e colar, ou seja, a gente desenvolve toda uma lógica, a gente cria todas as fórmulas, e desde que seja a mesma estrutura que a gente vai utilizar essa fórmula, é só copiar e colar e o Excel vai atualizar para a gente da forma correta, tá bom? Então eu vou fazer assim, dicas da aula 2, tá? E já vou aproveitar, abrir uma nova planilha, já vou identificar logo de cara aqui como tabuadas. Voltando aqui para as nossas dicas, então vocês perceberam que nesta fórmula aqui, olha, nós acabamos, nessa fórmula aqui, ó, nós utilizamos esse cifrão para travar essa fórmula, né? Então, voltando para as nossas dicas de aulas, nós vamos ver o seguinte, que esse cifrão ele serve para avisar o Excel que não é para atualizar ou uma linha ou uma coluna, tá bom? E de repente eu posso ter uma fórmula gigantesca e no meio dessa fórmula ter que travar vários elementos, tá bom? Eu posso usar quanto for necessário, tá bom? E aí assim, uma das coisas que é interessante é que a gente entenda de fato como isso funciona. Então assim, para que eu trabalhe, para que eu consiga travar uma coluna, eu preciso colocar o cifrão antes da letra. Para que eu consiga travar uma linha, eu preciso colocar o cifrão antes do número. Para que eu consiga travar coluna e linha, eu coloco o cifrão antes da letra, que vai travar a coluna, e do número, que vai travar a linha, tá bom? Exemplo, eu quero, por exemplo, fazer assim, ó, igual a E3 mais E4, tá bom? E eu quero travar aqui, por exemplo, a nossa linha. Eu vou pôr o cifrão antes do número. E aqui eu quero travar a nossa coluna e a nossa linha. Olha só que legal. Uma fórmula com duas células. A primeira eu travei somente a linha e a segunda eu travei a coluna e a linha, tá? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou copiar essa fórmula para baixo. O resultado foi o mesmo, percebeu? Olha só, a fórmula original é $3 mais cifrão E cifrão 4. Olha como ficou a fórmula embaixo, exatamente igual, tá ok? Porque eu seria aqui, se eu tivesse copiado para baixo, ele iria atualizar esta linha que iria para 4 e esta linha que iria para 5. Como eu travei, ela continua exatamente igual, tá bom? Vou copiar isto, olha só, para cá. Aí vocês vão observar que vai mudar o resultado, tá? Por quê? Porque alguma coisa ainda está podendo atualizar. Vamos ver o que atualizou? Olha só, como a minha coluna E aqui não está travada, na hora que eu copiei ela para cá, ela passou para F. Vamos confirmar isso? Olha lá que legal, F. Aqui, como a coluna está travada, ela continuou sendo E, tá bom? Outro detalhe interessante é que se uma vez, ó, F2, eu estou
editando a minha fórmula diretamente na célula, e a partir do momento que eu pegar o F4, eu vou verificando quais são as possibilidades de travamento, né? Olha, F4, 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 tá vendo? Eu consigo ir modificando. Se eu quiser fazer isso nos dois elementos, olha, selecionei tudo, F4, 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 tá bom? Espero que vocês tenham entendido e vamos aguardar aí a gravação de um novo vídeo, tá bom? Bons estudos e vou deixar aqui na tabuada. Vamos deixar aqui, olha só. Esse vai ser o exercício aí de vocês para que vocês consigam fazer uma revisão, entender algumas coisas, tá bom? Saudações, pessoal, e até a próxima.